paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o nosso 5º dia de exposição no livro de 1 Samuel. Hoje estarei expondo os capítulos 15 ao 17. Aqui no primeiro capítulo de nossa meditação de hoje, Deus propôs diante de Saul um grande desafio. Era para Saul empreender uma grande investida contra os amalequitas. Porém, nessa batalha não era para sobrar nenhum amalequita vivo, nem mesmo qualquer animal. Era para eliminar tudo que houvesse lá. Essa ordem de extinção era porque os amalequitas não haviam socorrido a Israel quando ainda estavam peregrinando no deserto depois de terem saído do Egito. Naquele tempo, os amalequitas, além de não socorrer Israel, ainda decidiram atacá-los. E naquela ocasião Deus havia prometido a Moisés que estaria destruindo por completo todos os amalequitas. Quero que você perceba algo interessante em Deus e suas sentenças de morte e extinção. Observe que já havia se passado muitos séculos desde que Moisés tinha predito a destruição dos amalequitas, e só agora, mais de 300 anos depois, Deus decidiu vingar os israelitas através de Saul. De igual modo, você pode se perguntar por que os filhos de Finéias, que era da descendência de Eli, estavam servindo como sacerdote se Deus havia dito que a família de Eli não serviria mais como sacerdotes em Israel, certo? Então, é só aplicar esse mesmo princípio de tolerância divina em cumprir uma sentença de condenação ao desobediente e rebelde, como declarou o profeta Naum, capítulo 1 e versículo 3, Deus é tardio em irar-se. Bom, deixa eu retornar aqui para o texto. Saul obedientemente convocou os exércitos de todo Israel, num total de 210 mil homens, e foi cumprir a ordem divina. Mas antes de iniciar o massacre, Saul avisou aos descendentes dos queneus, de onde veio o sogro de Moisés, para saírem do meio dos amalequitas, antes de atacá-los. E assim os queneus o fizeram. O relato bíblico, nos versículos 7 ao 9, nos informa que Saul mais uma vez foi rebelde à voz do Senhor, pois não matou o rei dos amalequitas e nem os animais mais produtivos que haviam no rebanho deles. Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, avisou a Samuel sobre a desobediência de Saul, e por causa dela estava decidido a retirar dele o reino. Mas Samuel intercedeu a noite toda por Saul, e pelo que entendemos, essa intercessão de Samuel foi o que manteve Saul por alguns anos ainda no trono. Porém, já estava decretado que a dinastia dele não seria perpetuada no trono de Israel. Quando amanheceu o dia, Samuel logo se apressou a se encontrar com Saul, e ao se aproximar dele, Saul o reverenciou. Porém, Samuel desejou saber o porquê ele estava ouvindo um barulho de rebanho entre os homens. E Saul respondeu que os seus homens haviam poupado os melhores animais dos amalequitas para que fossem sacrificados ao Senhor. E ainda completou a informação dizendo que o rei dos amalequitas também estava vivo, porém aprisionado entre eles. Essas informações deixaram Samuel muito irado, de modo que ele declarou a sentença divina diante de Saul. Pois Saul, com essa desobediência a Deus, estava deixando claro que havia esquecido totalmente de onde Deus o havia retirado para que fosse o maior homem em Israel. E assim, como ele estava rejeitando a Deus, Deus também o havia rejeitado. Diante de tamanha repreensão, Saul tentou convencer Samuel que havia motivos que justificavam sua atitude. Porém, Samuel deixou bem claro que nunca há justificativas para desobedecer uma ordem divina e se retirou da presença de Saul. Foi quando Saul segurou as vestes de Samuel, rasgando seu manto. Samuel aproveitou o incidente para vaticinar que, assim como Saul havia rasgado o manto dele, do mesmo modo, Deus estava rasgando o reino de Saul e entregando a outro melhor do que ele. E esse outro você já sabe quem é, né? O que ocorreu na sequência dessa triste narração foi Samuel mais uma vez agindo com misericórdia diante da súplica de Saul em desejar que ele não fosse envergonhado diante de seus súditos, pois se Samuel fosse embora sem ter oferecido um sacrifício ali, seria uma grande desonra para Saul. E por respeito a Saul, Samuel gentilmente atendeu a súplica do rei. E depois de toda a cordialidade de Samuel diante do rebelde rei Saul, Samuel ordenou que trouxesse ali diante de todos o rei de Amaleque. O texto nos informa que o rei de Amaleque foi animado até a presença de Samuel, pensando que seria poupado, mas Samuel declarou uma sentença bem curta antes de executar o perverso rei. A sentença foi sobre ele ter matado muitos filhos injustamente, fazendo muitas mães sofrerem. Assim, a mãe dele também deveria sofrer
semelhante dor. Lógico que devemos entender essa sentença de Samuel de modo figurado, com o entendimento de que o sofrimento causado por ele deveria ser retribuído. E com essa sentença, o próprio Samuel foi quem executou o rei Amalequita diante de todos. O capítulo se encerra com uma declaração muito triste relacionada à amizade de Saul e Samuel, pois eles não se encontraram mais, mesmo que Samuel tinha grande tristeza por Saul, por ele não ter sido um bom rei e também por ter sido rejeitado por Deus. No capítulo 16, temos o início de nossa terceira parte do livro, onde Davi será o protagonista até o término do livro. Lembrando que, assim como foi durante a história de Saul nos capítulos 8 ao 15, onde Samuel também apareceu, assim ocorrerá nos capítulos a seguir. Tanto Samuel como Saul estarão vivos e aparecem esporadicamente nos relatos. Porém, quem estará como principal personagem será Davi. Tudo bem? Então vem comigo. Aqui no início do capítulo, Deus novamente dá uma ordem a Samuel. Porém, agora não é para ele se dirigir até Saul, e sim ir até a casa do novo rei escolhido por Deus para tomar o lugar de Saul. Esse novo rei não era mais da tribo de Benjamim, e sim da tribo de Judá. Como Samuel devia ir até a cidade de Belém, onde Davi morava, ele ficou com medo de ser descoberto por Saul e colocou essa preocupação diante de Deus, que orientou a Samuel ir até Belém com o propósito de oferecer um sacrifício, para não levantar suspeitas diante de Saul. E para deixar tudo tranquilo, ele levou uma bezerra e convidou Jessé, que era o pai de Davi, junto com seus filhos para participarem do sacrifício. O relato mais intrigante do livro é descrito nos versículos 6 ao 10, pois mesmo Samuel, que era um grande homem de Deus, se equivocou nesse trecho aqui. Quando se deparou com os belos e robustos filhos de Jessé, logo se adiantou em declarar dentro de si mesmo que estava diante do rei de Israel. Certamente, o parâmetro de Samuel na escolha divina do novo rei era de acordo com a pessoa de Saul, que era um varão valoroso e belo. Mas o rei que Deus estava escolhendo não era um rei para satisfazer um pedido orgulhoso do povo, como foi no caso do rei Saul, e sim um rei que de um modo satisfatório atenderia à vontade de Deus. Diante da recusa de Deus em aceitar algum daqueles filhos de Jessé, Samuel perguntou a ele se não havia mais algum filho. Incrível como Davi era considerado pelo próprio pai como alguém sem importância, pois mesmo que Samuel não tenha dito para Jessé qual era o propósito de sua presença ali, o pedido foi para que todos os filhos dele estivessem presentes no sacrifício. Então, diante desse fato, não podemos declarar que Jessé agiu sem culpa. Bom, o certo é que Samuel foi coagido por Deus, o verdadeiro pai de Davi, a conceder ao Davizinho a honra que ele não tinha em sua própria casa. E somente após Davi ter chegado diante de Samuel, mesmo que fosse homem de pele vermelha ou ruivo, tinha uma boa aparência e Deus rapidamente comunicou para Samuel que aquele era o garoto que seria o futuro rei de Israel. Certamente Davi foi inspirado neste momento quando escreveu o Salmo 23, onde no versículo 5 ele declarou: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda. E todos da casa de Davi, assim como os anciãos da cidade de Belém, tiveram que contemplar que o ignorado filho de Jessé foi o homem que Deus havia escolhido para ser rei. O desfecho desse lindo e intrigante episódio foi a declaração de que o Espírito de Deus, a partir do momento em que Davi foi ungido, passou a habitar nele, e Samuel voltou para a sua cidade em Ramá, conforme o versículo 13. Como o Espírito de Deus passou a habitar em Davi, a partir do momento que ele foi ungido como novo rei de Israel, um espírito maligno se apoderou de Saul e o atormentava, conforme o versículo 14. Tudo indica que depois dessa nova fase vivida por Saul, o seu comportamento passou a ser um comportamento agressivo, pois aqueles que estavam ao seu redor o aconselharam a que buscasse no reino alguém que tocasse algum instrumento a fim de acalmá-lo. E Deus certamente estava trabalhando nessa questão, pois entre os servos de Saul, alguém tinha conhecimento das habilidades de Davi. E mesmo que nas declarações desse servo tenha se referido a Davi como quem, além de tocar bem, também era um grande guerreiro valente, mesmo que ainda estava trabalhando com as ovelhas de seu pai, nos conduz ao entendimento que essa descrição sobre Davi veio pela bravura que ele empregava em defender as ovelhas de seu pai enquanto pastor. E para fechar toda a qualidade exposta por esse servo sobre Davi, o texto relata que ele era de boa aparência e o Senhor Deus estava com ele, conforme o versículo 18. Depois dessa bela apresentação sobre Davi, Saul mandou buscá-lo na casa de seu pai.
Os presentes de Jessé enviados para o rei Saul, conforme descreve o versículo 20, demonstraram que ele era um homem humilde, de poucas riquezas. Os últimos 3 versículos do capítulo descrevem que enquanto Davi estava com Saul e tocava sua harpa quando ele se sentia angustiado, o alívio era imediato, de modo que Saul mandou mensagens para Jessé, informando que Davi passaria a residir com ele, recrutando Davi como seu escudeiro. E com esta dupla apresentação de Davi, tanto diante de Samuel como diante de Saul, o capítulo se encerra. É bom que você perceba que Davi, logo nesse capítulo inicial de sua história, foi apresentado por Deus às 2 maiores autoridades em Israel e se destacou como escolhido de Deus diante deles. Agora vem comigo para o capítulo 17, último de nossa meditação de hoje. Logo no início do capítulo, dos versículos 1 a 11, temos a descrição de uma nova afronta dos filisteus contra os israelitas. Porém, nesse momento da história, os filisteus se apresentaram com um desafio completamente inédito, pois um homem chamado Golias, que tinha 2,75 metros de altura, sua couraça de bronze pesava 56 quilos e ainda possuía uma lança de aproximadamente 8 metros. E este parava diante do exército de Israel e gritava, convocando um homem do exército que lutasse contra ele. Com toda essa descrição do texto, você pode ver o quão assustador era esse tal Golias. E por esse motivo, tanto Saul quanto todos os homens do exército de Israel ficaram em completo desespero. Nos versículos 12 ao 16, é apresentado um breve resumo da rotina de Davi, pois ainda que ele se apresentava diante de Saul para o aliviar do tormento, nesse momento específico da história, ele retornava para o seu pai, o auxiliando no cuidado das suas ovelhas. E Golias, o filisteu, continuava afrontando Israel pela manhã e à tarde, e isso já durava 40 dias. O autor também esclarece que 3 filhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Samá, foram recrutados para servir o exército junto com Saul, mas o texto é bem claro em dizer que Davi não compunha esse exército recrutado pelo rei. Esse detalhe é importante que você perceba por mais uma vez que Davi se encontra como um excluído da história. Porém, mesmo que Saul não houvesse recrutado Davi para o seu exército, Deus já havia determinado que ele seria mais uma vez o homem de destaque para esse momento. Davi era rejeitado constantemente pelos homens, mas por Deus ele era o escolhido. Do versículo 17 até o versículo 30, Deus estrategicamente coloca Davi na cena da guerra. Jessé, pai de Davi, decidiu chamá-lo para levar mantimentos para os seus 3 filhos que estavam na guerra, e também para o comandante deles, e também com o propósito de saber como eles estavam. Quando Davi chegou no acampamento israelita, havia uma movimentação de preparação para a guerra, porém logo em seguida se ouviu os gritos de Golias desafiando os israelitas para um duelo. E Davi, ouvindo os gritos de Golias, deixou os mantimentos que trouxe com guarda da bagagem e foi até a frente do confronto. Chegando lá e contemplando os gritos de Golias, foi informado por um dos guerreiros de Israel que o rei Saul estava disposto a recompensar grandemente quem aceitasse o desafio de Golias. Entre as recompensas estavam enriquecer a pessoa, entregar a sua filha em casamento e isentá-lo de impostos. Davi muito se dignou por ninguém entre os guerreiros de Israel ter se prontificado para guerrear contra aquele incircunciso e tirar a afronta de Israel, usando as palavras de Davi no versículo 26. O irmão de Davi, chamado Eliabe, que inclusive era o primogênito, ao contemplar Davi ali, logo o repreendeu, mas Davi o ignorou e procurou saber novamente com outro israelita qual era a recompensa que o duelista, vencendo Golias, desfrutaria. E novamente lhe foi anunciado as recompensas. As palavras que Davi pronunciou entre os guerreiros ali na frente de batalha chegou até os ouvidos de Saul, que logo mandou chamar. Quando Davi se apresentou diante de Saul, ele se propôs a lutar contra o gigante Golias, mesmo não sendo parte do exército de Israel. E diante da recusa de Saul, Davi lhe contou como havia livrado bravamente as ovelhas do pai dele de serem devoradas por um leão e um urso. E ainda contextualizou a sua vitória sobre o leão e sobre o urso, dizendo a Saul que o mesmo Deus que havia dado vitória a ele no passado contra esses 2 animais, também o entregaria Golias em suas mãos. Como Saul não conseguiu convencer Davi do contrário, mandou trazer o seu traje de guerra para pôr em Davi, mas o pequeno guerreiro não se sentiu à vontade com o traje do rei. A única coisa que Davi se sentia à vontade para usar era o seu cajado, e com ele
foi em direção à batalha, recolhendo apenas 5 pedras para utilizar na sua funda. Olhando como espectador, podemos ver que havia uma grande discrepância entre o poderoso guerreiro Golias e o humilde pastor Davi. Golias possuindo uma armadura, capacete e lança, Davi tinha apenas um cajado, 5 pedrinhas e uma funda. Quando Golias contemplou Davi, o desprezou por não ter nenhuma espada ou escudo, mas apenas um cajado em suas mãos. E tendo amaldiçoado Davi, o afrontou dizendo que entregaria a carne dele às aves do céu e às bestas do campo para servir de alimento. Davi devolveu a afronta, não baseando a confiança em si mesmo, mas tendo a certeza que o Senhor estava com ele e o faria vencer a batalha. Nos versículos 48 e 49, temos uma descrição incrível, pois à medida que o filisteu se aproximava, Davi imediatamente correu ao encontro dele e retirou uma pedra de sua bolsa, colocou na funda e atirou na testa de Golias, que caiu com o rosto em terra. Certamente, o Golias também estava correndo ao encontro de Davi, pois ao ser atingido na testa, caiu de frente, com o rosto no chão. E como Davi não tinha uma espada em suas mãos, correu até Golias, que estava caído, pegou a própria espada dele e degolou, concretizando a morte do gigante filisteu, conforme o versículo 51. Diante da derrota do seu grande herói, os filisteus fugiram da batalha, mas os israelitas, perseguindo-os, empreenderam uma grande matança. E Davi levou a cabeça do Golias até a presença de Saul, que a partir de então passou a admirar Davi e não apenas usá-lo para fins próprios. Provavelmente, este seja o motivo de ele procurar saber de qual família Davi pertencia, ainda que anteriormente ele já havia pedido ao pai de Davi que permitisse que ele ficasse com ele em sua casa. Naquele momento, a intenção de Saul era simplesmente resolver um problema seu particular. Mas depois da vitória de Davi sobre o grande vilão Golias, Davi passou a ter proeminência diante do rei. Não era apenas uma pessoa simples, que quando convinha o rei utilizava. Agora, Davi tinha se tornado um grande guerreiro em Israel. E nos próximos capítulos vamos descobrir qual será a atitude de Saul diante da tamanha elevação de Davi. Por hoje, esses são os capítulos de nossa meditação. E a partir de hoje, tivemos o privilégio de iniciar a história do maior rei de Israel, Davi, e vimos o quanto a história é controlada nos mínimos detalhes pelo Deus Todo-Poderoso. Na realidade, desde o início do livro de Samuel, você já pôde ver o controle de Deus sobre os detalhes da história. E aqui em Davi, só intensificou esse controle maravilhoso da vontade de Deus em direcionar a história, mesmo diante da indisposição do homem em cumpri-la. E é sobre esse ponto que eu gostaria de pensar junto com você. Muitas vezes nos encontramos duvidosos quanto ao querer e quanto à vontade de Deus para as nossas vidas. Mas gostaria que você deixasse as dúvidas de lado e concentrasse todo o seu esforço no raciocínio da presente história que estamos estudando. Observe que cada detalhe foi coordenado por Deus. Tudo que Deus planejou, ele cumpriu na história. E o mais importante é que os protagonistas das histórias controladas por Deus são os seus escolhidos. E eu quero que você entenda que cada crente em Cristo se torna um escolhido de Deus. Ou seja, um simples fato de você crer em Jesus e viver de acordo com o seu evangelho deixa você em pé de igualdade com o rei Davi. Então acalma o seu coração. Descansa os seus pensamentos em Deus e entenda de uma vez por todas que mesmo diante da rejeição, da incompreensão, do desprezo, do sofrimento que você esteja vivendo, Deus, o teu Deus, é quem te fará triunfar diante de tudo e de todos. Creia nisto e descanse nele. Até amanhã, querendo Deus.